Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia de aula da disciplina de Exigências Climáticas de Plantas Olerícola. Essa disciplina ela é ofertada pelo curso de Formação Inicial Continuada em Produtor de Olerícola e hoje estamos aqui para apresentar para vocês a terceira e última aula dessa disciplina, que tem pelo título de Produção de Olerícolas em Cultivos Protegidos, certo, pessoal? Então, eu vou trazer nessa aula de hoje alguns elementos básicos, né, da importância de se cultivar as hortaliças, as olerícolas em sistema protegido e quais são os elementos climáticos que mais interferem nesse sistema de produção, bem como também quais são os principais formato de construção de casa de vegetação, estufa, a diferença entre eles, né? E assim por diante. Vamos lá então, pessoal. De antemão eu trago algumas dificuldades na lavoura, né? Para a gente entender a importância de se cultivar de forma protegida, né? Então vamos lá. Os produtores eles sofrem com grandes perdas de produção por fatores climáticos. Isso está bastante relacionado à sua vulnerabilidade, né? Porque o sistema de cultivo dele no campo ele é aberto. Então ele ocorre interferências, pode ocorrer interferências de diversas formas, né? Sendo as principais o clima. Pode ter chuva, pode não ter chuva, pode ter excesso de luminosidade através do sol, pode não ter, e assim por diante, dependendo aí da localidade onde ele estiver, certo, pessoal? A temperatura ela pode ser baixa, pode ser alta, então a gente está suscetível, né, o produtor no campo ele está suscetível a essas variabilidades, né, de fatores e elementos climáticos. Então vamos lá. Para diminuir a incidência desses fatores, especialmente em produtos alimentícios, alguns produtores optam por tentar administrar essas variáveis, ou seja, como eu disse lá, a temperatura, a luminosidade e a umidade relativa desse ar e do solo, ela é diretamente ligada ao clima, né? À atmosfera e à produção climática daquela localidade, certo, pessoal? Então, essa interferência, ela não é controlada, ou seja, ela ocorre conforme as variações climáticas mesmo. E aí, para amenizar essa perda do produtor no campo, e para produzir alimentos de qualidade e uma produtividade maior, ele tenta conciliar esses fatores, né, e tentar ter o domínio desses fatores. E por isso que ele opta aí, no caso, né, surge a o cultivo de hortaliça em sistema protegido, tentando amenizar os efeitos ocasionados, né, negativamente pelo clima. Aí eu trouxe uma imagem para vocês aí do planeta Terra, onde ele tem interferência solar da atmosfera, né, precipitação, vento e assim por diante, certo, pessoal? Então vamos lá. Com a modernização da agricultura, né, surge o sistema de cultivo protegido, né? Isso está relacionado principalmente lá ao que eu disse, né? A incerteza do tempo, né? Do clima, a incerteza intempéricas, né? Os efeitos do clima na ação da produção no campo, como que isso acontece, né? Essa forma de não ter esse controle acaba ocasionando perdas, e essas perdas o produtor tenta evitar e com a prática aí da modernização da agricultura na lavoura, ele consegue criar mecanismo que viabilize, né, a produção deles, por exemplo, de hortaliças em lugares onde hortaliças de clima quente, em lugares onde são de climas temperados ou vice-versa, certo, pessoal? Então a gente tem aí, eu trago para vocês um exemplo da modernização da lavoura, né? Aí eu trago a Alméria, que localiza-se na Espanha, né? Onde esse lugar ele é considerado de clima temperado, né? Onde as
variedades de plantas alimentícias eram muito poucas, e com isso eles tinham o problema com a alimentação da sua população. E aí estudou-se tecnologias, modernização da agricultura para viabilizar a produção nessa área. E foi onde surgiu, né, é conhecida como a capital do cultivo protegido. E eu vou mostrar para vocês aqui, essa é uma região, parece uma cidade, né, mas todas esses lugares, esses telhado branco aí são casas de vegetação, estufas aí, cerca de 50 mil hectares de estufas tem nessa cidade para produção de alimentos. Então, essa é a modernização da agricultura e da lavoura, trazendo para a produção de alimentos via cultivo protegido, certo, pessoal? Então, mas antes de chegar naquele ponto ali de 50 mil hectares de área de cultivo protegido, eu trago meio que uma associação, né, para vocês, para chegar no conhecimento de cultivo protegido. E aí eu trago o efeito estufa. Todos sabem, né, que o efeito estufa ele é responsável pelo fenômeno de aquecimento global. Então, a partir dessa teoria, onde o efeito estufa, onde a gente vive num planeta Terra, onde é consolidado por várias camadas, né, na atmosfera, e essas camadas produz uma estufa no planeta Terra, né? Então, essa estufa, através de gases, elas são acontece a permanência, né, a mudança de temperatura do aquele clima ali no corpo terrestre. Então, o cultivo protegido ele está associado a um efeito estufa, certo? E aí a gente traz as transformações de microclima em um ambiente. Então eu pego o exemplo do efeito estufa a nível global e trago, por exemplo, ali para aquela região ali da Espanha. E aí eu, com uma região de clima frio, né, temperado. E aí eu tento mudar aquelas condições ali em um microclima, criar um microclima naquele ambiente onde eu consiga produzir os alimentos, certo? Aí eu trago um exemplo, né, de uma mini estufa, um protótipo, onde tem aí o circulador de vento, medidor de temperatura e assim por diante, né? Sistema de irrigação, tentando criar uma condição ótima para a produção de olerícolas dentro dessa estufa, e aí eu consigo agregar valor nesse produto e produzir ele em qualquer lugar, certo, pessoal? Então vamos lá. Estufa, casa de vegetação ou cultivo protegido. Isso daí são terminações que são sinônimos, né? E a gente vai estar discorrendo um pouco a respeito delas aqui no decorrer da disciplina. Esses três, essas três terminologias, além de ser sinônimos, elas são voltadas para controle climático local, né? Para a produção de mudas, hortaliças e assim por diante. E surgiu em países de clima temperado, né? Foi onde eu, como eu disse para vocês lá na Espanha, o surgimento da, da, do cultivo protegido, de estufa. Eu trago algum exemplo, né? O exemplo aí de estufa, né? Onde tem o controle aí da temperatura, luminosidade e umidade. E aqui uma casa de vegetação onde possui de menos tecnologia, mas que tem a proteção aí também de alguns elementos climáticos, certo, pessoal? Então eu trago aí a importância histórica de se cultivar do cultivo protegido, né? Então, estas, ao se popularizarem, né, na Holanda, torna-se bastante importante para a produção de diversos gêneros alimentícios, sendo especializadas na produção de hortaliças que são muito valorizadas em países frios. Ou seja, as hortaliças, elas são alimentos, né, muito valorizados nessas regiões, e surge lá, né, foi popularizada, né, essa prática lá na Holanda.
Então, vem com esse objetivo de aumentar a diversidade de olerícolas, né, de produtos hortícolas nessa região e aumentar aí a oferta desses alimentos para a ingestão da população, certo, pessoal? A estufa tem a principal função de controlar as variáveis climáticas, como eu já disse, e em regiões com inverno mais agressivo, ela vai controlar o efeito da baixa temperatura, tornando essa temperatura em uma faixa ótima para a produção das hortaliças, ou em região de clima quentes, ela vai amenizar, né, a alta temperatura e vai tornar as condições ótimas para a produção de plantas, por exemplo, de clima temperado, certo, pessoal? Então vamos lá. Mas o que é uma casa de vegetação? Aí eu trago essas indagações, mais mesmo para a fixação de vocês a respeito desse assunto. A casa de vegetação, né, é uma estrutura com parede, teto e piso projetada e usada principalmente para o crescimento de plantas em ambiente controlado e protegido, certo? Então, nada mais é que uma estrutura de alvenaria ali, contendo seus elementos de alvenaria, que irá amenizar, né, controlar aí os efeitos climáticos, que são efeitos intempéries, né, e proteger a planta, dar total proteção para ela, para o seu desenvolvimento máximo aí, atendendo a sua produtividade máxima, certo, pessoal? Então vamos lá. As paredes e o teto são geralmente construídos de material transparente, né? Isso para facilitar a passagem da luz solar. Aqui eu trago um exemplo para vocês aí de uma estufa, casa de vegetação, para vocês terem noção de como que é, né, o formato dela. A gente tem ela arredondada, com teto arredondado, com teto triangular e assim por diante. É, Quando usar o cultivo protegido, né? Eu trouxe o que é o cultivo protegido, agora eu trago para vocês quando eu vou utilizar. Então, o cultivo protegido é especialmente importante em 6 situações básicas, né? Aí eu trago as 6 situações para vocês, que no caso é culturas sensíveis, como eu disse, as hortaliças elas são muito sensíveis às variações dos elementos climáticos, principalmente ali a questão que afeta a sua quantidade de água no seu sistema. Como eu disse nas aulas anteriores, as olerícolas elas possuem 90% do seu peso corporal voltado em sua maioria, né, em base de volume de água, ou seja, a água é responsiva para o desenvolvimento dela. Então, se faltar água, se a temperatura ali interferir na captação dessa água, interferir no termoperíodo da cultura, se a luz ali faltar para atingir o período, o fotoperíodo crítico dessa hortaliça, vai faltar aí muitos elementos que vai interferir na produtividade máxima dessa hortaliça, né? Então, culturas sensíveis, elas são basicamente, né, voltadas aí para esse sistema de produção através do cultivo protegido, certo, pessoal? A gente tem também produto com alto valor agregado, né? Por exemplo, eu trago aí o milho, que ele pode ser cultivado quer dizer, a cana, né, ela pode ser cultivada em qualquer lugar aí ela é mais rústica, né, aos intempéries climáticos, e aí eu pego o cultivo do morango, que ele exige uma faixa térmica menor, então ele precisa ter mais um controle. Então, para eu produzir morango, eu preciso controlar esses elementos climáticos, tornando os elementos climáticos favoráveis para a produção desse morango. Então, quando eu pego esse morango e cultivo ele em sistema de produção protegido, eu vou estar agregando um valor maior nele, onde esse morango ele vai ter uma qualidade maior ali, livrada de qualquer tipo de intempérie, seja ele climático, doenças, pragas e assim por diante. Então tá.
região de clima rigoroso, né? Então a gente leva em consideração essa situação básica também, onde lugares onde tem situações de variações climáticas muito grandes em determinada época do ano, a gente precisa ter esse cuidado, então é indicado o sistema de cultivo protegido para essas regiões também. Então, ou seja, lá, se leva em consideração a sensibilidade da cultura, é, ao valor agregado e a região que você encontra se localizado, certo, pessoal? Além de plantas exóticas não adaptadas ao clima local, então se você quiser trazer plantas de outros países, por exemplo, plantas de clima temperado e cultivar aqui no Brasil, que é clima tropical, e aí eu posso fazer isso? Então, tem legislações para isso, né? Mas vocês têm que levar em consideração principalmente se essa planta ela vai se adaptar. Com certeza, os climas são totalmente diferentes. Aí, lá é clima temperado, aqui é clima tropical. Então, essas plantas ela vai sofrer com os elementos climáticos. O que que eu vou fazer para eu poder proteger ela, para eu poder cultivar ela aqui? Sendo que eu acho importante cultivar ela aqui, porque eu vou ter um diferencial no mercado. Então, aí eu vou criar um cultivo protegido. Aí eu vou criar ela, produzir ela em estufa, casa de vegetação, onde eu minimizo os efeitos climáticos, certo, pessoal? Então vamos lá. E teste de seleção genética, né? Então a gente tem o teste de seleção genética aí, é utilizado também em controle protegido, assim como experimentos, né? Para ver de fato a expressão gênica e a expressão de potenciais relativo àqueles tratamentos que a gente vai estar utilizando no experimento, certo, pessoal? E por fim, produção de mudas, né? Então, esses são seis situações básicas que eu posso estar utilizando o cultivo protegido, certo? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe mais a título de curiosidade, né? Um experimento ali dentro da casa de vegetação, onde tem todas as condições controladas climáticas, dos elementos climáticos, e o que vai interferir aí nesse caso é só o efeito do que eu quero medir, né? O efeito do tratamento. Por exemplo, ali pode ser diferentes doses de adubo. Então, eu não posso ter interferência do clima. É o mesmo é, dose, quer dizer, o mesmo a dose 1, a dose 2 e a dose 3, ela tem que ter, por mais que as doses são diferentes, elas têm que ter o mesmo controle, a mesma ação do clima, certo, pessoal? Então é mais título de curiosidade mesmo para vocês aí. Então vamos lá. Para que é usado, né, o cultivo protegido? O cultivo protegido é usado em produção de plantas ornamentais, produção de hortaliças, produção de mudas, testes experimentais, como eu já disse. E aí eu trago para vocês aqui como funciona, né? Tipo, hortaliças, né? Um exemplo de hortaliças ali, produção de mudas dentro da casa de vegetação, que é o controle protegido, onde a produção de mudas, né? Desde a fase da semente, germinação, é onde a planta ela mais fica suscetível a esses estresses, né, a essas variações dos elementos climáticos. Então, é necessário nesse período um controle das suas condições, né, das condições climáticas. Por isso que é muito importante a produção de muda dentro da casa de vegetação. E por fim ali uma imagem de um experimento, né, como funciona como eu expliquei anteriormente. Tipos de casas de vegetação. Então, eu trago aqui para vocês dois tipos. O primeiro é a estufa. A estufa, né, tradicionalmente conhecida, é construída de alvenaria, pode ser de vidro, plástico, de várias espessuras e metais. Eu trago aqui, por exemplo, uma estufa para conhecimento de vocês, certo? Essa daqui é conhecida através de metais torneados, né, em forma meio arredondada, com proteção de plásticos, né, onde esse plástico é transparente e favorece aí a entrada de luminosidade dentro desse sistema de cultivo. Temos também o telado, né, onde também pode ser produzido através de alvenaria, possui um revestimento de tela, conhecida como sombrítil e antiafídeos, né, que diminui a intensidade luminosa dentro do sistema. É mais utilizado aí para produção de mudas,
ou aquelas hortaliças que depende pouco da intensidade luminosa, né? Então a gente tem preferência, como eu disse, né? Preferência dela, ela vai de transparentes, né? Então ela vai de transparente até escuro, evitar cores verdes, porque essas cores elas retêm muito calor e prejudica na absorção, né, de, de da luz pela planta, né, a ativação ali do sistema fotossintético, a radiação fotossinteticamente ativa, né, e como eu disse, evitar esse tipo de cor aí, tela de cor. Aí eu trago para vocês um exemplo de tela, né, de um cultivo simples, protegido aí apenas por tela, onde a tela tem lateralmente, né, e em cima também, perdão. E aí eu trago para vocês agora a classificação em relação ao controle ambiental. Vamos lá. A gente tem os elementos climáticos que interferem dentro do sistema de cultivo protegido. Então, a gente tem a temperatura. Na verdade, aqui eu trago para vocês. Essa classificação ela está baseada em cima de três tipos de classificação, né? Quer dizer, de três elementos. Climatização, casa de vegetação, né? Que possui climatização, as que possuem que não são climatizadas e a que possui pouca climatização, né? Então vamos lá, climatizadas possui mecanismo automático de controle das variáveis a seguir: temperatura, umidade e luz. Então, como eu disse, né? Esses são os elementos climáticos que mais afetam dentro do sistema de cultivo. Então, dentro do sistema de cultivo protegido, a gente vai controlar essas variações e ela pode ocorrer de forma climatizada, né? Onde ocorre os mecanismos de automação, de controle dessas variáveis. Então, vai ter uma parte, uma, um manejo de forma automática, certo, pessoal? Aí eu trago para vocês aqui um exemplo, onde a gente tem controles aí de uma estufa, através do sistema de ventilação, do sistema de irrigação, controle de temperatura e assim por diante. Então, temos também a semiclimatização, né, que são dotadas de que são dotadas de determinado grau de automação no controle das variáveis, então depende aí de acesso manual para a gente controlar essas variáveis da temperatura, umidade relativa, né, e luz. Aí eu trago para vocês aqui uma casa de vegetação, onde ela tem a sua parte do teto protegida e a parte lateral, porém, e o sistema de irrigação, porém, o sistema de ventilação ali no caso, né, do controle de temperatura, ele acaba acontecendo através da mudança desses outros elementos, então aí depende do controle manual e assim por diante. Classificação em relação ao controle ambiental e a gente tem por último, né, a não climatizadas, que não possuem nenhum tipo de equipamento para o controle de temperatura, umidade e luz. Então, geralmente é uma tela que é colocada, quer dizer, um plástico, né, que é coberto a casa de vegetação e não tem nenhum controle, é mais mesmo para cultivo simples, entenderam, pessoal? E sua utilização é condicionada à aplicação de transformações de fatores físicos do próprio ambiente. Então, vai ocorrendo essa transformação dentro daquela estufa ali criada, porém ela não tem nenhum tipo de equipamento que controle, né? Então, isso vai acontecendo de forma naturalmente, a mudança desses fatores físicos, né? Então, operação realizada na casa de vegetação. A gente tem manutenção de plantas, que está relacionada aí à irrigação, né? Ela pode ser automática ou manual. Isso depende lá daquela classificação que a gente trouxe lá. E temos também ventilação para o controle de temperaturas. Nesse caso é automático, né? Precisa ligar esses ventiladores para retirar o ar quente e colocar o ar
mais fresco, mais frio dentro da casa de vegetação, ou ao contrário, né, pessoal? E temos manipulação de plantas. Manipulação de plantas ela pode ser automática, manual, o plantio, né, direto, a colheita. Aí eu, por exemplo, eu trago para vocês aí uma estufa totalmente tecnificada, né? Onde tem todos os controles aí dos elementos climáticos dentro dessa estufa. Então a gente tem a manipulação de plantas doentes, que também pode ser de forma manual ou automática, né? De antemão, dentro da estufa ou casa de vegetação, tem uma instalação de anticâmara, né? Que é onde o seu primeiro acesso dentro da casa de vegetação, você entra ali, você faz a esterilização da, do, da sua roupa, da sua, enfim, do seu corpo, para não levar nenhuma doença, alguma praga para dentro da estufa, certo, pessoal? Então é um sistema de operação que é utilizado desde a instalação, né? E aí a gente vai utilizando dessa prática para evitar ser uma fonte de inóculo aí de pragas e doenças, certo, pessoal? Então vamos lá. Cuidado para evitar transmissão, como eu disse, né? A gente tem que sempre lavar as ferramentas, lavar as roupas, lavar as mãos, não pegar uma planta doente, encostar em outra saudável e assim por diante. E a gente tem a aplicação de defensivo para amenizar esta ação, né, dentro do sistema de cultivo. Então a gente tem atividades de suporte também. Essa atividade de suporte está relacionada ao preparo de substrato, né, mistura, esterilização, limpeza e organização de vasos, substratos, produtos químicos e assim por diante. Aí eu trago aqui, por exemplo, um exemplo do senhor pegando um vaso, trocando de lugar. Então ela está relacionada mais a suporte manual mesmo, né? Então, manejo dos elementos climáticos. A gente tem, para se cultivar hortaliças em ambientes protegidos, é necessário conhecer muito bem as espécies que serão cultivadas. Esse é o principal ponto, né? Porque aí a gente vai, a partir desse conhecimento, a gente vai saber qual é a faixa de temperatura ótima, qual a intensidade de luminosidade ótima para essa cultura e qual a quantidade necessária de água para essa cultura, certo, pessoal? Então vamos lá. Suas exigências ambientais e nutricionais, como eu disse, assim conhecer a necessidade da fisiológicas, né, da hortaliça. Então, através desses elementos, da união de todas essas informações, você conhece as exigências da sua cultivar, né? Aí, o ambiente em que serão plantadas, né, a localização, coletando informações sobre temperaturas, período de chuva, predominância de ventos, culturas adjacentes e permanência de uma mesma cultura. Então, esse conjunto de informação vai ajudar vocês na relação do manejo dos elementos climáticos, né? Então, controle do clima dentro do ambiente protegido. A gente tem a luminosidade, onde que a luminosidade ela pode ser controlada através do material que reveste a estufa, né? A gente tem plástico, sombrites, né? Aí, por exemplo, eu trago uma imagem para vocês aí do Sol, onde esse Sol reflete a sua radiação. A gente tem a radiação absorvida pela estufa, né? Por exemplo, aqui a radiação absorvida pela estufa e a gente tem a que refletiu e a gente tem a radiação difusa, né, que se dissipou em várias outras radiações, né, do azul aqui, do violeta ao vermelho, certo, pessoal? E aí, bolsões térmicos, vai criando os bolsões térmicos, né, aumentando a temperatura e a radiação direta que é absorvida pela planta. Então, por isso a necessidade desse plástico ou sombrite ser de coloração transparente para absorção dessa energia. Aí aqui tem os efeitos também, né, pessoal, da tomar cuidado aí na instalação da nossa casa de vegetação para ela não ficar próxima de árvores, porque essas árvores elas podem ocasionar sombra no viveiro e aí no viveiro na casa de vegetação
e aí essa sombra pode afetar no desenvolvimento da cultura. Aqui, por exemplo, alguns elementos que podem dificultar a inserção de luz, né? Como, por exemplo, aqui a estrutura de ferro aqui da casa de vegetação, né? Que pode ocasionar um sombreamento, certo, pessoal? Que é mais a título de curiosidade. Então, temos também, como eu disse, né, os três elementos climáticos que mais interferem no controle protegido temperatura, luminosidade, temperatura, né, e umidade. Então, eu trago aqui como controlar aí o clima dentro do ambiente protegido através do controle da temperatura. Então, a gente tem a instalação de ventiladores, a instalação de cortinas laterais, né, que quando, por exemplo, está calor, essa cortina ela pode ser baixada, quando estiver frio, essa cortina pode ser erguida para proteger ali o sistema de cultivo ali dentro. A gente tem telas aluminizadas, né, para climas temperados, quando tiver muito frio, ligar essas telas, onde ela vai ajudar aí na mudança de temperatura, no aumento de temperatura. E a gente tem os lanternins, né, e as janelas zenitais, que são, por exemplo, aqui no nosso sistema, essa estrutura aqui em cima, né? Que ajuda aí na circulação e no movimento do ar aqui dentro da estufa, onde sai o ar quente, né? E entra o ar frio. Então há uma circulação ajudando aí na diminuição da temperatura, certo, pessoal? E por fim, a gente tem a umidade relativa do ar. A umidade relativa do ar, ela é medida através da instalação de higrômetros, né? Que esses higrômetros, eles são, tem que ser localizado ali próximo aos termômetros dentro da casa de vegetação, que são informações que a gente vai ter, né? Por exemplo, a umidade baixou, porque a umidade dentro de 24 horas na casa de vegetação, ela pode variar aí de 30% a 100%. 100% vai ser quando ocorre a irrigação, certo, pessoal? A precipitação ali. Então, os higrômetros ele vai estar medindo essa variação, né? A gente também a gente tem a instalação do sistema de ventilação, né, que vai estar ajudando aí na circulação dessa massa de ar, então aumentando a umidade também dentro da casa de vegetação, e a instalação do sistema de irrigação, que é quem de fato ali vai aumentar a umidade direta, tanto do solo ali, do substrato e daquele ambiente dentro da estufa ou da casa de vegetação. E por fim, né, tem uma faixa ótima, lembrando, né, que acima de 80% de umidade, essa faixa ela é ótima para desenvolvimento de doenças, de fungos, de bactérias, né? E abaixo de 50, por exemplo, de 50% da umidade, é uma faixa que dificulta a aplicação de defensivos, enfim. Então, a faixa ótima aí para essa produção, né, dentro do sistema de cultivo protegido de olerícolas, está entre 50% e 80% de umidade. Então, é onde a gente consegue trabalhar com a maior certeza de que a gente consegue fazer uma boa aplicação de defensivos e que a gente não vai ter incidência, né, de pragas e doenças que estão relacionadas, principalmente doenças, né, que estão relacionadas aí a perdão, aí a alta umidade, né, que é acima de 80%, certo, pessoal? Aí eu trago para vocês um exemplo de um higrômetro, né? Tá aqui. E trago também para vocês um exemplo de sistema de irrigação, né, por meio de pulverização. Isso ajuda no aumento da umidade interna dessa estufa, certo, pessoal? Aí, para finalizar a nossa aula, né, trago para vocês aqui que o clima é um fator que influencia na produção de produtos hortícolas, né, de olerícolas, e que o controle dessa variável é de extrema importância para a agregação de qualidade do produto, para a produção de mudas, de hortaliças, de espécies frutíferas e assim por diante. E também é de extrema importância, né, conhecer a cultivar a cultura que você irá implementar, né, a hortaliça que você irá implementar dentro do sistema de cultivo
cultivo protegido. E, por fim, o cultivo protegido vem para amenizar os seus efeitos. Então, a gente tem o efeito do clima sobre a produção no campo e como a gente qual é a prática que a gente utiliza para amenizar os efeitos do clima e agregar valor nos produtos hortícolas, né? E produzir eles em qualquer lugar, independente da situação climática, né, da região. É através do cultivo protegido, né, que vem para amenizar esses efeitos dos elementos climáticos. E por fim aí eu trago uma estufa para vocês, totalmente controlada, para o desenvolvimento das olerícolas, certo, pessoal? Bom, pessoal, eu trago aqui, trouxe todas essas informações, espero que seja de bom uso. Agradeço aí pela atenção de vocês. A disciplina ela finaliza com essa última aula e eu agradeço do fundo do meu coração em poder participar aí do processo de formação e de troca de experiência, né, em relação a esse tema, né, as exigências climáticas de plantas olerícolas. Me coloco à disposição a estar explicando mais a respeito sobre esse assunto e aviso a vocês para que façam as atividades, o fórum de discussão, onde vocês podem estar absorvendo mais essa informação. No mais, muito obrigado, abraços e tenham um bom curso. Até mais.